permanecendo com a palavra de Deus. Gênesis 2. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Ouvintes, nós devemos permanecer com a palavra de Deus. Muitas vezes, Satanás argumenta coisas conosco, e ele faz isto através de pessoas. Satanás usa pessoas, inspira pessoas, e elas falam conosco e nos orientam e nos dão conselhos contrários à Bíblia, contrários à palavra. É o mesmo Satanás que deu conselho a Eva aqui, e nós leremos um conselho contrário à orientação de Deus. Você não deve fazer isto. Permaneça com o que a Bíblia te diz. Não interessa o quanto esta pessoa que te orienta a fazer algo estranho à Bíblia seja educada, seja honesta. Não interessa o quanto o seu argumento seja coerente. Permaneça com a Bíblia. Muitas vezes nós não entendemos as coisas, não entendemos algumas coisas da parte de Deus, mas mesmo assim, a melhor coisa é permanecer com o Senhor, com aquilo que Ele nos orientou a fazer, com o conselho de Deus. Não deixe, amigo, o conselho de Deus. Permaneça com o que Ele disse para você fazer. Satanás perguntou a Eva, no capítulo 3 de Gênesis, onde está escrito assim: ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comerás de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Observem, Deus disse que eles morreriam, e a serpente disse que eles não morreriam. Neste momento, a serpente chamou Deus de mentiroso, negou a palavra do Senhor, e Eva nem ao menos o corrigiu. Eva titubeou, mas um verdadeiro crente, um fiel servo de Deus, dirá: Satanás, se Deus disse que eu morrerei, jamais tocarei neste fruto. Mas Eva estava distante do seu marido, estava distante de Adão. Foi por essa razão, porque Eva ouviu Satanás, que Deus tirou a mulher da condição de igualdade com o homem, e ela passou a obedecer o varão, porque quando ela teve a chance de decidir ali no Éden, ela tomou a decisão errada, e Deus puniu a mulher, colocando-a numa condição de obediência ao seu esposo, e muitas hoje não aceitam a condição de submissão ao marido. Porém, foi Deus quem mandou isto, foi Deus quem estabeleceu isto. Se você não é submissa ao seu marido, se você tem esse espírito em você, você está errado agora mesmo. Você está fugindo do castigo que Deus deu a você. Com essa atitude, você só piora a sua situação. Eva errou no princípio, desobedeceu a Deus e Deus a puniu e tirou a mulher da condição de igualdade com os homens. Agora, se Deus colocou as mulheres nessa condição de submissão aos homens e você não deseja ser submissa e obedecer ao seu marido, e você tem esse espírito de ser mandona, você, mulher, que rejeita a autoridade de homem, você está indo contra a palavra. Não me interessa
o quão boa você seja, agora mesmo você está fora da condição bíblica. Vamos permanecer com a palavra. Eva, bem ali, deveria ter dito para Satanás: Deus não é mentiroso. Mas o que Eva fez? Eva titubeou. Eva ouviu o argumento de Satanás. Amados ouvintes, não ouçam o argumento de Satanás. Se a Bíblia disse algo, permaneça com a Bíblia. E Satanás hoje, observem, Satanás não era uma serpente. Deixa eu dizer isso para você. Satanás não é uma cobra. Satanás é um espírito. E ele usou um corpo, o corpo da serpente. E hoje mesmo, Satanás usa corpos de pessoas endemoniadas, que servem aos propósitos de Satanás. E qual é o maior propósito de Satanás? Qual é? Negar a Bíblia. Ele é o inimigo de Deus. Ele diz, a Bíblia não diz que você deve ser honesto, que você deve pagar o mal com o bem? Não faça isso, não seja assim, tão bobo. Se alguém te faz mal, faça mal a ele também. É o que Satanás ensina. E uma pessoa que te diz para pagar o mal com o mal, esta pessoa está sendo instrumento de Satanás. Uma pessoa que chega próximo a você, irmão, e diz: olha, você tem sua esposa em casa? Ó, mas olha que moça bonita na rua. Esta pessoa que te diz isto, amigo, ele está sendo usado por Satanás. Ele pode não ter uma cauda ou 2 chifres ou andar de vermelho, mas é Satanás. Na pessoa de seu amigo, da sua amiga, ou do seu irmão, da sua mãe, do seu pai, Satanás não tem escrúpulos. Ele se aproveita até mesmo do amor que as pessoas sentem umas pelas outras. Observem Jesus Cristo. Pedro, o apóstolo Pedro, ele amava Jesus Cristo e disse uma vez para ele: ó Senhor, não vá para Jerusalém. E Jesus já havia dito que ele deveria ir para Jerusalém, onde ele seria morto por nossos pecados. Mas Pedro disse: ó Jesus, não vá para Jerusalém. Se você não prestar atenção, você dirá: isto foi algo natural. Isto foi aquele irmão, aquele amigo, não querendo que o outro amigo sofresse. Mas Jesus não pensou assim. Jesus disse: para trás de mim, Satanás. Era Satanás usando a boca de Pedro. E se Satanás usou a boca de Pedro, qual boca ele não poderia usar hoje? Pessoas que te amam muitas vezes e te dizem: ah, faça isto, mas você sabe que é contrário à Bíblia. Faça aquilo, deixe só um pouquinho, certamente não morrerás. A Bíblia diz que morrerá. E alguém diz: não, não vai acontecer. A Bíblia diz que vai acontecer. Nós temos muitos exemplos da palavra sendo negada e de pessoas sendo usadas por Satanás para negar a palavra. Por exemplo, algo muito simples. Você sabe que divisão não vem de Deus. Você sabe que existe um só evangelho, uma só doutrina, e existe apenas uma igreja. Mas muitos dão lugar a Satanás e dizem: não, é natural que tenhamos muitas igrejas e muitos pensamentos. E estes dão lugar a Satanás porque a Bíblia não diz que há 2 igrejas, 3 igrejas. A Bíblia não diz que há denominações. A Bíblia fala de um povo de Deus, um só. Se alguém fala de vários povos de Deus com várias doutrinas, se alguém diz que várias doutrinas é correto, que é natural um movimento chamado cristão evangélico ter várias vertentes, ele está sendo instrumento de Satanás. Está dizendo para você: certamente não morrerás. É o mesmo discurso de Satanás lá no Éden. A Bíblia condena, Deus condena,
Mas alguns dizem: ah, não tem importância. Tem importância sim. Deus falou e isto deve ser obedecido. Não importa quem você seja, não importa quem eu seja, a palavra de Deus é maior do que todos nós. A Bíblia, em nenhum momento, nos mostra um Deus trino. Não existe tal coisa na Bíblia. Deus não é trino, mas alguns insistem em chamá-lo de trino. E diz: isso não tem importância. Deus é Pai, Deus é Filho, Deus é Espírito Santo, são três pessoas. A Bíblia não mostra Deus como três pessoas. Não dê ouvido a Satanás. Satanás, nesses dias, pegou um paletó muito fino e vestiu, e uma Bíblia bonita, e colocou debaixo do braço, e se posicionou detrás dos púlpitos. E em muitos lugares, você se assenta nos bancos para ouvirem Satanás pregar, que não tem nenhum problema, que as mulheres podem andar com roupas como desejarem, com seus lábios pintados, com suas orelhas furadas com brincos, com mini-saias, e que podem ir para as praias de biquíni. Isto é Satanás. Você não encontra isso na Bíblia. A Bíblia ensina as mulheres se vestirem em traje honesto. E me responda se calça é traje honesto. Me responda se saia curta é traje honesto. Me responda se biquíni é traje honesto. E Satanás, detrás desses púlpitos, diz: não tem importância. Tem importância sim, irmãzinha. Seja decente. Cubra a sua nudez. A sua nudez é para o seu esposo. Não exponha para que os homens desejem. Naquele grande dia você será condenada como uma adúltera, mesmo sendo fiel ao seu marido. Porque quando você passa pela rua e um homem olha para você e te deseja por causa da sua roupa indecente, você é culpada de adultério. Talvez o seu pastor não falou isso para você, mas aqui há alguém que te contará a verdade. Vista-se como uma dama. Satanás diz: não tem nenhuma importância. Deus só quer o coração. Deus não é açougueiro. A boca fala o que o coração está cheio, não é verdade? Isso não é certo? A boca fala o que o coração está cheio. Agora a boca fala e o corpo veste. Não tenha como padrão de vestimenta uma mulher adúltera que casou-se 4, 5 vezes, que troca de marido como se troca de roupa, uma atriz de novela que vive estimulando o adultério. Estas mulheres não são um padrão de decência, pelo contrário, são um padrão da indecência. Não deixe que a televisão te inspire. Seja inspirada pela palavra de Deus, minha amiga. E você, homem, procure a Deus. Seja fiel à sua esposa. Não ouça Satanás. Não ouça Satanás. Hoje em dia está em moda. Um jovem se casa com uma moça e vive muitos anos. Daí, as rugas começam a aparecer na sua companheira, que gastou sua juventude servindo ao seu marido e à sua família. E o que faz esse jovem? Deixa a sua esposa porque ficou velha e se casa com uma jovem. Deus te condenará. Seja sincero. Seja sincero para com Deus. Satanás diz: não tem nada demais não, você é homem. Você é da sua natureza. Deus te condenará. Natureza desse corpo é o pecado. Mas nós recebemos o Espírito Santo que nos livra do pecado, que nos inspira a fazer as coisas corretas. Mas Satanás investe pesado em sua publicidade, mostrando que é natural. Se você casou, não deu certo, você separa e tudo mais. E é isso mesmo, casa-se de novo. Mas a Bíblia diz que quem casa com a mulher repudiada comete adultério. Nós temos uma geração de adúlteros que deixam suas esposas e seus maridos e casam-se de novo. Deus condenará essa geração. Você é chamada ao arrependimento agora mesmo.
Você sabe que sua vida não está correta com a Bíblia? Deixe isto. Viva correto com a palavra de Deus. Viva uma vida correta para Deus. Deus te abençoará. Satanás disse para Eva: não tem importância, certamente não morrerás. Eva morreu. Deixou a Bíblia, morreu. Se você deixar a Bíblia, você morrerá. A Bíblia nos falou acerca desses tempos. Nos falou de como as pessoas se afastariam da sã doutrina, como haveriam falsos doutores que introduziriam heresias de perdição na igreja. Mas alguns dizem: não é bem assim. Eu te pergunto, amigo, quem na Bíblia, qual apóstolo bíblico foi a um seminário? Que apóstolo cursou o seminário? Me responda. Nenhum. Mas hoje Satanás, de paletó e Bíblia debaixo do braço, diz: não, mas é realmente importante, nós devemos ter um seminário. Nós precisamos do Espírito Santo. Nós temos várias teorias, várias visões do Evangelho, mas a única visão correta do Evangelho é aquela que vem do alto. Quando Deus enche a vida de um homem, de uma mulher, com a sua presença, com o seu Espírito, quando Deus desce e habita dentro de cada um, Deus nunca enviou um ministro para um seminário. Deus nunca enviou um homem para estudar, para poder fazer sua obra. Ele levou os seus para o deserto. Mas hoje nós precisamos de uma instrução. Pedro não poderia ser pastor de muitas igrejas hoje, não é verdade? Pedro é um analfabeto. Olha como fica claro a discrepância deste evangelho pregado hoje para o evangelho bíblico. Este evangelho pregado hoje é acréscimo, é anátema. Eu vou repetir. Este evangelho pregado por aí hoje é anátema. Paulo nunca pregou isto. Paulo nunca autorizou mulheres pregadoras. E o evangelho que Paulo pregou julgará o mundo. E se você não anda de acordo com o evangelho que Paulo ensinou, o fundamento, você está fora da vontade de Deus. Se arrependa. E eles dizem: a nossa denominação tem mais de 200 anos. 200 anos de erro. Você deve permanecer com a Bíblia, com a palavra de Deus. Outros dizem: um anjo apareceu, e um anjo apareceu a mim e me deu uma visão. Paulo disse: mesmo que um anjo do céu viesse e pregasse outro evangelho, e eu quero te alertar, anjos têm vindo e têm pregado outro evangelho, e muitos têm aceitado e dizem: foi uma visão de anjo? Uma visão de anjo? Visão de anjo que permite mulheres pregarem o evangelho? Este anjo está fora da palavra de Deus. Satanás também é um anjo, e Paulo mesmo disse que Satanás se transfigura em anjo de luz. Mas as pessoas hoje em dia não estão interessadas na Bíblia, querem uma emoção, um arrepio, querem uma cura. E isto está bom para elas, mas a noiva eleita de Jesus Cristo deseja a Jesus Cristo, a palavra. Você é convidado agora a se arrepender dos seus pecados e crer na Bíblia. Chegamos ao final do programa Andando com Deus e agradecemos a todos que nos têm acompanhado. Escreva para nós, programa Andando com Deus, Caixa Postal 337, CEP 40 015 970, Salvador, Bahia, ou nos envie um e-mail
andandocondeus@hotmail.com, e estaremos lhe enviando gratuitamente folhetos, literaturas e CDs para que você conheça mais acerca da mensagem que Deus tem enviado para nós nestes últimos dias. Estaremos de volta no próximo sábado às 19 horas, Deus permitindo.